Eu tive que aceitar o meu marido com a minha irmã e todas as noites eu escuto os dois namorando. Infelizmente, eu não tive o que fazer. Lembrando que essa história aconteceu há muito tempo e que antigamente isso era super normal. Porque antigamente nós não tínhamos, principalmente mulher, não tínhamos tanta escolha como os jovens de hoje em dia. Quando eu tinha mais ou menos uns 17 para quase 18 anos, o que já estava tarde, tá? Naquela época, você com 17, 18 anos ainda não ter casado, estava tarde. O meu pai decidiu que estava na hora de pelo menos uma das filhas dele se casar. E no caso, ele escolheu eu, mesmo eu sendo a mais nova, porque a minha irmã, ela já tinha os seus 18 anos. Parece também que o homem que ele arrumou para poder casar comigo tinha se interessado em mim, né? Viu ali nós duas e tinha se interessado em mim, então ele fechou com o meu pai de casar comigo. Só que eu ainda era muito nova, eu não sabia nada da vida, eu não sabia lavar direito, eu não sabia cozinhar direito, a minha mãe tava me ensinando, mas eu ainda tava naquele processo de aprender a cuidar de uma casa, eu não sabia cuidar de uma casa, eu não sabia cuidar de um marido, muito menos, né, e morar com um. Mas não, meu pai bateu o pé falando que não tava mais aguentando sustentar nós duas e que ele tinha que escolher uma das filhas, que não sei o quê, e que eu ia casar com ele. Pois bem, era um homem que ele não era nem muito velho, nem muito novo, ele era mais ou menos, ele foi lá, se apresentou, ele foi super gentil comigo, né? Pelo menos, né, em decorrendo da situação, não tava tão ruim quanto eu já tinha visto outras pessoas, numa situação bem pior do que eu. E aí eu me casei com ele e fui morar com ele. Deu mais ou menos, gente, um mês que eu estava casada, quando ele quis me devolver pro meu pai. Ele bateu na porta da casa do meu pai, me levou junto, né, que é pra gente poder conversar, todo mundo me levou junto, e ali ele falou pro meu pai que o meu pai mentiu pra ele, e que quando ele tava ali fechando o acordo de se casar comigo, meu pai disse que eu era prendada, que eu sabia lavar, passar, cozinhar, que eu já tinha aprendido tudo, que eu já era uma dona de casa, e que ele queria uma esposa que fizesse as coisas dentro de casa, e que eu não sabia fazer nada, que eu queimava comida, que eu tinha manchado as roupas dele, que eu mal sabia lavar uma roupa, que eu mal sabia pendurar uma roupa, que a minha comida não tinha gosto, que era ruim, que eu não sabia limpar a casa direito, que a casa estava suja, que eu até tentava limpar, mas que não ficava muito bom, e que ele queria me devolver, ele queria, né, pedir divórcio, acabou, não quero mais, porque ele mentiu. E aí o meu pai falando que não, que ele não podia, que não era assim, que ele tirou a filha de dentro de casa, e que o casamento já tinha sido consumado, que não sei o que não sei o que lá, e ele falou, não, eu não quero mais ela, eu não quero, bateu o pé e falou que não quer. E aí o meu pai simplesmente teve a brilhante ideia de oferecer a minha irmã. E ele falou, que tal você levar a irmã dela? Vamos fazer uma troca, você leva a irmã, que não sei o quê, e tá tudo certo. Só que aí, o meu pai, ele queria, basicamente ele pensou, me livrei de uma, ele agora tá querendo devolver, vou tentar me livrar das duas, né? Ele queria que o meu marido levasse também a minha irmã, se casasse também com a minha irmã, e nós vivíamos ali os três. Sendo que ele entendeu que faria uma troca. Eu voltaria pra casa dos meus pais e a minha irmã ia embora com ele. Só que ele topou, falou, não, tudo bem, beleza, tá bom. Ele basicamente falou pra minha irmã ir lá pra casa, e que ele ia pegar as minhas coisas e nós iríamos voltar. Só que aí meu pai falou, não, você vai ficar com as duas. Aí ele, não, mas como assim 2 milhões? Não tem como você me devolver essa, porque vai ser um escândalo. Mas vai ser um escândalo maior se ela for morar comigo. Não existe. Mas aí a gente ignora. Meu pai queria se livrar de mim e da minha irmã. E aí ele acabou aceitando, né? Ele bateu um pouco no pé, mas ele acabou aceitando. Meu pai falou pra ele que a minha irmã já sabia fazer tudo e que ele poderia ficar com as duas e que ele não se importava. E basicamente a minha irmã foi morar comigo e com o meu marido. Só que a minha irmã realmente fazia tudo, né? Ela tentava me ensinar, minha irmã e eu, a gente não nos dávamos muito bem. Ela tentava me ensinar pra ela não ter que fazer tudo sozinha. Eu tava aprendendo mais ou menos. Só que eu fiquei num quarto e ela ficou no outro quarto com ele, né? Com o tempo eu percebi que ela começou a gostar dele, realmente, né? Pelo jeito que ele tratava ela, ele começou a gostar dela também. E os dois estavam vivendo um relacionamento, né? Basicamente um casamento. E eu estava sobrando ali dentro da casa. Eles mal falavam comigo. Me tratavam como se eu fosse invisível. Me maltratavam. Eu não tinha como sair de lá porque os meus pais não deixavam eu voltar pra casa. Eu não tinha muito amigos, só ficava dentro de casa. Não tinha terminado a escola. Não tinha como trabalhar. Não tinha como fazer nada. Fiquei presa ali por 4 anos. Eu só consegui sair dali quando se passaram 4 anos. Como eu consegui me livrar? Eu conheci uma amiga, né? Nas poucas vezes que eu saía de casa, que eu morria de vergonha de sair de casa, todo mundo sabia da minha situação. E era horrível, gente, porque eu escutava os dois namorando, eles não faziam questão nenhuma de disfarçar, sabe? Era realmente como se eu fosse ali invisível. Eu achava uma falta de respeito absurda, porque querendo ou não, ele era o meu marido, a minha irmã não era casada com ele, eu que era casada com ele. E eu tava tendo que aceitar essa situação. Eu implorei pros meus pais deixarem voltar, mas eles não deixaram. E aí, essa minha amiga que eu conheci, ela tinha vindo morar ali na cidade, e ela não sabia de nada, e a gente acabou se conhecendo.
conhecendo as poucas vezes que eu saí de casa, conversei com ela, contei tudo que tava acontecendo, e ela me chamou pra poder morar com ela. Eu simplesmente peguei todas as minhas coisas e fui embora. Obviamente que na época foi um escândalo, porque era muito mais grave uma mulher sair de casa e abandonar o marido do que o marido ter outra dentro de casa e ser irmã da esposa. Era muito mais grave, era tipo assim, como assim? Você pediu divórcio, isso não existe. Enfim, eu saí da casa do meu marido, ele tentou ir atrás de mim lá na casa da minha amiga pra poder me buscar, fez escândalo, tentou me puxar de todas as formas possíveis, mas no fim ele não conseguiu, só que não tínhamos paz. Ele queria ficar com a minha irmã, ele gostava da minha irmã, eu achei que ele ia dar graças a Deus que eu fui embora, mas não, ele ficou super ofendido porque provavelmente as pessoas estavam falando na rua por eu ter ido embora. Pra gente poder ter paz, eu tive que mudar com essa minha amiga, nós saímos fugidas da cidade. E aí eu comecei a construir minha vida, né? Comecei a estudar, comecei a trabalhar, me formei, arrumei um emprego e finalmente comecei a minha vida. Mas na época era super normal a pessoa casar e com você, e se você não tivesse atendendo o que ele queria, eles te devolviam e pegavam outra mulher. Só que no caso, o meu pai quis se livrar de mim e da minha irmã, por isso que ele ofereceu a minha irmã. A minha irmã ficou casada com ele a vida toda, a vida toda. Eu consegui me livrar, porque depois eu fiquei sabendo que ele começou a trair ela, ele começou a ter nela, porque enjoou, né? No começo era, ai meu Deus, minha mulher. Depois ele começou a trair muito ela, desrespeitar ela, enfim, ela virou a corna da cidade. Eu, graças a Deus, consegui me livrar, mas eu nunca mais quis ter notícia nem do meu pai, nem da minha mãe, nem da minha irmã. Eu nunca mais voltei naquela cidade. Eu descobri que o meu marido tava me traindo, né? Aí eu fui tirar satisfação com ele toda. Só que quando eu fui tirar satisfação, ele só pegou o celular dele e fez assim, ó. Amigas, eu tive que aceitar o chifre e eu não pude nem separar dele. Pra vocês terem uma noção aqui da situação. Errei, fui moleca. Às vezes nós caímos do cavalo, sim. Às vezes nós achamos que estamos arrasando e nós não estamos arrasando. Pois bem, amigas, eu era casada há 9 anos com o querido Jurandir, que pensa num homem que sempre foi apaixonado por mim. Fazia de tudo por mim, queria me agradar com tudo, que não sei o que não sei o que lá. Só que eu era uma santa incubada. Ai, como assim? Eu fingia que eu era uma santa, que eu não fazia nada de errado, mas na realidade eu botava uma peruca, um óculos escuro e eu ia pra outra cidade furefar com outros homens. Só que quando ele começou a namorar comigo, ele sabia? Não. Aí eu fiz o seguinte, vou trair ele só até a gente casar. Quando a gente casar, eu largo essa vida, que não sei o quê. Então, era um período de teste de relacionamento, que ele tava tomando chifre, e ele nem desconfiava. Porque na frente dele eu era uma santa, se saísse qualquer fofoquinha eu chorava e tudo. Porque teve uma vez que a prima dele chegou pra ele e falou assim, que tinha ido na outra cidade fazer não sei o quê, e que viu uma mulher muito parecida comigo. Eu fiquei, amor, estava em casa. Mentir, amigas, mente. Até onde der pra poder mentir. Pois bem, depois que eu casei com ele, eu tinha feito essa promessa, né? A gente namorou durante 5 anos, ele foi 5 anos chifrudo. Aí quando a gente resolveu casar, morar junto, não sei o quê, eu falei, cara, não vou mais trair ele. Eu vou ficar firme aqui no meu propósito. E eu fui 5 anos fiel. O que pra mim, eu acho que é muito. Até que um belo dia, gente, a minha mãe tinha se separado do meu pai. E aí a minha mãe decidiu que ela ia endoidar na vida, curtir a vida doidado, conhecer pessoas, começou a sair, começou a namorar. E ela levou pra casa um boy que era mais novo que ela. Gente, pensa num homem bonito. Eu achei aquele homem a coisa mais linda do mundo. Só que vou ficar desejando o macho da minha mãe? Não vou. Mas ele me chamava atenção. Menina, ele me chamava atenção. Eu confesso pra vocês, eu ficava só de olho nele. Via que ele me dava umas olhadas, mas ele estava ficando com a minha mãe. Pois bem, a minha mãe se separou dele. Não deu certo, né? Minha mãe se separou dele. Só que a minha mãe gostava muito dele. Então, quando a minha mãe se separou dele, ela sofreu muito, sabe? Ao ponto de ter que começar a fazer terapia. Sofreu mais do que quando se separou do meu pai, pra poder ser bem sincera pra vocês. Teve que fazer terapia, que não sei o quê. Então, esse homem era um nome que a gente não podia nem tocar no nome dele, que a minha mãe chorava, estripou o coração. Ele era um nome proibido lá em casa. Os anos foram se passando, né? Eu já tava 5 anos fiéis, já tinha 2 anos que a minha mãe tinha separado desse bofe, e um belo dia ele me mandou mensagem. Me mandou mensagem, perguntando como é que eu tava, como é que tava minha mãe, deu uma disfarçada ali. Aí eu dei uma respondida, a gente começou a conversar, e aí ele soltou logo de vez, falando que ele sempre gostou de mim, que ele me achava muito linda, que foi por isso que não deu certo o relacionamento com a minha mãe, que ele terminou porque não aguentava mais ficar perto de mim, que não sei o quê. Enfim, se declarou. Eu, safada, falei, já tem 2 anos que a minha mãe terminou com ele. Tudo bem que a minha mãe sofre até hoje, sem falar o nome dela. Vou dar só um peg só pra matar a minha vontade, até porque eu sou casada. Comecei a ficar com o bofe. E, gente, eu sou muito apegada à minha mãe. Eu sou muito próxima à minha mãe. Eu não sei como eu fiz um negócio desse. Mas eu comecei a ficar com o bofe. Comecei a ficar com ele, os anos foram se passando. E o que era pra ser só e uma vez pra poder matar a vontade, foi ficando mais sério, não sei o que. Quando eu vi, já tinha 2 anos que eu tava ficando com esse homem. Traindo meu marido de novo, mas eu só tava traindo ele com esse homem, eu não tava traindo ele com outras pessoas, não. Era só com esse homem. E aí eu tava mentindo pra minha mãe e pro meu marido. Um belo dia, gente, eu já, tipo assim, não tava aguentando mais essa situação, porque eu sabia que uma hora eu ia ser pega. E o problema não era nem meu marido, porque homem, a gente separava um outro. O problema era minha mãe. Eu tava sentindo que ia dar problema, eu tava sentindo. Aí, olha o problema, o que que eu fiz? Eu fui encontrar com ele numa sexta-feira, menti pro meu marido, ele tava me perturbando, querendo me ver, eu menti pro meu marido. Fui encontrar com ele. Tá bom, voltei pra casa fingindo que nada tinha acontecido, furei horrores e voltei pra casa de tardezinha fingindo que nada tinha acontecido. Era tipo meio-dia e eu tava furefando. Quando eu cheguei na sexta-feira, meu marido tava só olhando pra minha cara, assim, ó.
Ele, oi, amor, oi, ele tá tudo bem? Tá. Ele, você foi em algum lugar? Eu falei, não, saí com uma amiga. Ele, entendi. Mal sabia eu que meu marido tinha colocado um localizador no meu celular e eu não sabia. Amigas, eu não sabia, porque se eu soubesse, eu teria tirado. Aí, o que aconteceu no sábado? Ele dormiu tranquilo do meu lado, ficou meio esquisito, mas dormiu tranquilo do meu lado. No sábado, ele acordou, só olhou pra minha cara e falou, olha, eu vou sair com uns amigos e eu vou voltar tarde. Só que meu marido não saía com um amigo, meu marido não tinha amiga, meu marido tinha as regras dele, nós tínhamos os nossos relacionamentos. Na hora eu fiquei, como é que é? Ele falou, é isso aí mesmo que você ouviu. Virou as costas e foi embora. Eu passei o dia todo o pé da vida. E sabe qual é o pior? Eu nem tinha desconfiado que ele tinha descoberto que eu tava metendo chifre na cabeça dele, por isso que ele tava fazendo isso. Passei o dia cheia de raiva, mandando mensagem pra ele, que eu não sei o que. Deu sábado de noite. E ele ainda não tinha chegado em casa e eu mandando mensagem, nada. Quando ele chegou, gente, com uma marca enorme aqui, de que claramente tinha sido uma mulher, de que ele tinha levado um chupux no meio do pescoço. E ali eu fui toda. O que é isso? Que não sei o que? Se for chupar, você tá me traindo. Toda pra poder, né? Tinha acabado de descobrir que eu tava sendo corna, porque aquilo ali claramente significava que eu tava sendo corna. Eu fui toda pra poder tirar satisfação. Gente, quando eu fui tirar satisfação, ele só pegou o celular dele e fez isso daqui, ó. Era um vídeo meu entrando na casa do bofe, que era ex-bofe da minha mãe. Não satisfeito, ele ficou lá do lado de fora esperando eu terminar de parar de furanfar. Quando eu saí, o bofe foi se despedir de mim, me deu um beijinho na boca, ele filmou. Não tinha nem como eu meter esse caldo de que, ai, eu tinha ido lá pra poder só conversar com ele, mãe, sobre você. Ele só virou pra minha cara e falou, ó, eu descontei, tá, o chifre. Eu estava num hotel com outra, descontei a tarde toda, a noite toda. E agora você vai me perdoar, assim como eu vou te perdoar. E nós vamos ficar juntos. Você vai terminar com ele e nós vamos ficar juntos porque eu amo você. Porque se você não terminar com ele e nós ficarmos juntos, eu vou contar pra sua mãe. E aí acabou a sua relação com a sua mãe. Vocês acreditam? Gente, eu aceitei porque eu também não tinha interesse de me separar, tá? Então eu tive que engolir o chifre, mal sabendo ele que ele tava sendo chifrudo há anos, né? Ele não sabia, ele achou que tinha sido uma coisa no momento. Porque aí, quando eu vi que o meu cavalo caiu, eu chorei. Falei que eu tinha errado, mas que não justificava o erro dele. Ele falou, não, tudo bem, a gente só tá quente agora. Você não vai mais ficar com ele. Foi só uma vez? Eu fui só uma vez. Você não vai mais ficar com ele. Não tem mais isso de traição e nós vamos seguir a nossa vida. Eu não vou contar mais pra sua mãe. Sendo que, tipo assim, como ele acreditou que tinha sido só uma vez, sendo que ele tava desconfiado que eu tava traindo ele, por isso que ele botou o localizador e me seguiu. Ele sabia que não tinha sido só uma vez, amigos. Ele só não sabia que tinha 2 anos já que eu tava com ele. Tive que terminar com o Balf. Não me separei também, eu realmente não tinha vontade. A minha mãe nunca ficou sabendo porque ele nunca contou. Nós dois fomos cornos, né? E nos perdoamos. E é isso, gente. Agora eu não tenho coragem de trair porque eu tenho medo dele descobrir. E é isso, perdoei o chifre.